Aqui começando mais um vídeo pela honra e glória do Senhor. Quem vai chegando aqui agora no vídeo, já vai deixando o teu like, que é muito importante, beleza? E vamos embora pro vídeo. É nóis, tamo junto! E salve, salve família, beleza? Já iniciei esse vídeo aí tudo doido aí pra vocês não estão entendendo nada. E galera, quem vai chegando agora no vídeo, já vai deixando o teu like, já vai se inscrevendo se você não for inscrito. Estou aqui no meu quarto, né, que é um cenário aqui agora do canal, né, por enquanto, né? E tô aqui, ó, com a minha moto, a rabeta ralada. Tá aquele modelinho, beleza? Ontem já passei por umas viaturas, ficaram olhando o bar. Sem retrovisor ontem, de noite, galera. De noite assim eu costumo rodar sem retrovisor. Tô tirando o retrovisor agora, tô andando daquele jeitão, tá ligado? E vocês viram aí o vídeo anterior que eu postei na segunda-feira. Esse vídeo que você está assistindo agora eu vou soltar na terça-feira, beleza? Então já vai deixando o teu joinha aí no vídeo. Se inscreve no canal, beleza? Para estar ajudando aí o canalzinho humilde aí a chegar nos 1000 inscritos. E tô com esse retrovisor da F800 da BMW. E mano, se vocês aí forem aqui de Maceió, beleza? Tiver com um simples, eu vou estar te presenteando com esse retrovisor, que eu tô querendo botar um simples na moto de novo, beleza? Um original, simples não, original. E tô querendo trocar esse, beleza? Então só é chamar aí, vai no meu Facebook, tá aqui a máscara, tá aí no meu Facebook aí abaixo na descrição do vídeo, beleza? E é isso aí, tamo junto. E esses dias aí tá chegando um acessório novo pra moto, e é isso aí, rapaziada. E rabeta da moto daquele modelo, tá ligado? Vou mostrar aqui pra vocês agora, gente. Ó, tá daquele modelo. Quase topou na placa, mano. Quase, hein? Ó, aquele jeitão. Moto de grau, hein? Então é isso, pessoal. Beleza? Por conta do farol, beleza? Quem me acompanha aqui no Facebook viu aí que meu farol queimou no sábado, mano. Fiquei o sábado e o domingo sem rodar, velho. E a lâmpada ficou toda preta, beleza? Então, galera, vou falar um pouco da CGzinha, né? Da Titan pra vocês. Mano, moto para entrega, essa é excelente, beleza, velho? 125 cilindrada, econômica, beleza? Você com 10 reais roda 2 dias, dependendo da quantidade de entrega que você for fazer, beleza? Então, mano, isso é uma moto, cara, que pra mim não tem o que dizer dessa moto, beleza? As peças super de boa. Baratinho, beleza, para você manter. E falta só, mano, você sempre tem que dar aí uma revisada aí nas bengalas dianteiras, que é onde você nas entrega mais você recebe supapo, né, na dianteira. Estourou, tá ali estourada, mano, tá aquela nojeira, tá ligado? Então é isso. Por esses dias aí eu vou estar deixando ajeitar essa bengala dianteira aí, beleza? E é isso, fiz um videozinho aí. Espero que vocês gostem. Já deixa o like no vídeo. Já se inscreve no canal. Então é isso. Um forte abraço para toda a galera aí que me acompanha no YouTube. E vai lá no meu Facebook, que é o Jorge da Titan. Certo? Me acompanha no Facebook também. É isso aí. Tamo juntão. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem. E vocês aí que não deixaram o like, eu vou assustar vocês. Meia-noite em ponto eu chego na casa de vocês, se vocês não deixarem o like nesse vídeo, hein? Então vai, deixa o teu like agora no vídeo.